Olá, tudo bem com você? Aqui é o Antônio Carlos e no vídeo de hoje trarei os tópicos relevantes da NBR 14276, que trata da Brigada de Incêndio e Emergência, NBR atualizada recentemente em 2020, portanto trarei os destaques e frisando aqueles aspectos mais relevantes. Portanto, atenção total a esse vídeo, ok? Tema bastante importante, tanto se você vai aplicar, vai resolver provas e concursos dessa matéria, como também se você vai atuar na prática de segurança do trabalho, porque essa NBR estabelece os requisitos para a implementação da brigada de incêndio, ok? Vamos ao vídeo. Iniciando, quanto aos termos e definições. O que vem a ser acidente? É uma situação que resulta em lesão às pessoas, danos ao meio ambiente, então perceba que afeta as pessoas, meio ambiente, danos aos equipamentos ou às estruturas ou a paralisação das atividades. Então, e isso é o conceito de acidente conforme a NBR 14276. Bombeiro civil é o profissional capacitado para atuação em serviços de prevenção e de atendimento de emergência, plantas e ou instalações privadas ou públicas, de acordo com a legislação vigente. Brigada de emergência, o que vem a ser, é um grupo organizado, formado por voluntários ou indicadas, treinado e capacitado, portanto, grave que tem que ser treinado e capacitado para quê? Atuar na prevenção e combate ao princípio, perceba que é o princípio de incêndio, abandono de área, prevenção de acidentes e primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida na edificação, planta ou evento. E o que vem a ser o brigadista de emergência? É um integrante da brigada de emergência, ou seja, ele faz parte da brigada de emergência. Continuando, capacitação de um profissional de forma a complementar a sua formação com conhecimentos teóricos ou práticos para aprimorar as suas habilidades e executar, é importantíssimo, tem que saber executar na hora de uma necessidade as atribuições profissionais. Carga de incêndio é a soma, guarde esse conceito, das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos. Tudo isso essa soma faz parte da carga de incêndio. Combate a incêndio é um conjunto de ações estratégicas e táticas que tem o objetivo de extinguir ou isolar, então se não for possível extinguir, vai se isolar o incêndio com o uso de quê? Com o uso de técnicas e recursos, materiais e humanos. Materiais, por exemplo, um extintor, humanos, uma pessoa treinada para o combate a esse princípio de incêndio, por exemplo. Coordenador de emergência, ele é o responsável pela coordenação e além disso, pela execução das ações de emergência de todas as edificações que componham uma planta, independentemente do número de turnos. Então, independente do número de turnos, esse coordenador ele vai tanto coordenar, fazer a parte de coordenação como de execução. Instrutor em incêndio é um profissional com capacitação em prevenção e combate a incêndio, além disso, abandono de área, capacitado em técnicas de ensino. O líder da brigada é o integrante da brigada. Esse líder ele é responsável pela coordenação e execução das ações de emergência em um determinado setor. Então, o líder ele vai ficar responsável por um determinado setor, ou compartimento ou pavimento da planta. A população fixa é aquela que permanece regularmente, guarde essa palavra, na planta, considerando-se os turnos de trabalho, bem como os terceiros nestas condições. Da composição da brigada de incêndio de emergência. A brigada de emergência ela deve ser composta considerando a divisão de ocupação,
o grau de risco, a população fixa de cada setor da planta e, além disso, a distância de deslocamento dos brigadistas. Portanto, todos esses elementos devem constar quando da composição deve ser considerado quando for compor a brigada de emergência. A quantidade de brigadistas deve ser compatível para efetuar as ações e procedimentos de prevenção e controle descritos no plano de emergência, estabelecidos conforme as hipóteses acidentais pré-determinadas. Perceba que isso é bastante importante, esse tópico, porque ela vai ser compatível para efetuar esses procedimentos. Então, tem que analisar o contexto. A partir desse contexto e de hipóteses acidentais pré-determinadas, vai se chegar aqui à quantidade de brigadistas. Perceba, os brigadistas devem ser organizados em equipes distribuídas na planta. A quantidade necessária de brigadistas para a formação da primeira equipe para atendimento no tempo de resposta, de acordo com 6.1, para plantas de baixo e médio risco, ou com população fixa acima de 4 pessoas, deve ser pelo menos de 2 brigadistas. Então perceba, se a planta é de baixo e médio risco e tem uma população fixa acima de 4 pessoas, pelo menos 2 brigadistas, devem fazer parte dessa equipe. Para plantas de alto risco, agora estamos falando de alto risco, com população acima de quanto? De 10 pessoas, deve ser uma obrigação pelo menos 4 brigadistas. Entretanto, deve ser considerados prioritariamente os procedimentos descritos no plano de emergência para a composição mínima da equipe. Então, vai ser considerado o plano de emergência para essa composição mínima, além desses requisitos. O grau de risco de cada setor da planta pode ser obtido na NBR 15219 de 2019, tabela B1, ou na equação do anexo C. Então, são esses dois normativos onde vai se obter o grau de risco. Perfeito? Da seleção dos brigadistas de emergência. Para ser selecionado, o candidato à brigada de emergência deve atender aos critérios descritos a seguir. Quais os critérios para ser brigadista? Letra A, ter mais de 18 anos de idade, é uma condição. B, o membro tem que ser alfabetizado. C, possuir bom conhecimento das instalações da planta. Então, deve conhecer o ambiente. D, participar e, além disso, ser aprovado no treinamento de brigadista. Da capacitação da brigada de emergência. Todos os brigadistas devem participar, então todos, guarde essa informação, de treinamento conforme o nível de treinamento estabelecido no anexo A desta NBR. Perfeito? Eu trouxe uma parte importante dessa NBR, mas se você quiser ter acesso aos principais tópicos relevantes, além de questões comentadas dessa NBR e dos demais tópicos relevantes para um estudo produtivo em segurança do trabalho, clique no link abaixo do vídeo do Kit Aprovação Segurança do Trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, clique no joinha se gostou, fique com Deus e até o próximo vídeo.